Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, convidando você a estar olhando o mundo ao seu redor e estar alinhado com a vontade de Deus. Estar compreendendo o que está acontecendo, estar compreendendo o que Deus espera de nós. Como é a nossa vida, o que Deus espera de mim e de você. E nós sabemos que podemos conhecer este Deus maravilhoso. Ele se revela nas Escrituras, Ele se revela na natureza, Ele se revela aos nossos corações. E como Deus se revela, Ele se mostra como é, os seus atributos, o seu caráter, quem é Deus. Vamos conhecê-lo um pouquinho mais? Hoje eu te convido a conhecer a verdade de Deus. Este é o tema do nosso programa de hoje, a verdade de Deus. Deixe o seu coração aberto para adorá-lo, contemplá-lo e permitir que esta verdade habite em você e seja um estilo de vida para você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vemos aqui como que a palavra de Deus é tão maravilhosa. Nós vemos como o Senhor se revela a nós em sua palavra. Nós vemos que a própria palavra de Deus é a verdade. E nós vamos caminhar neste atributo maravilhoso do Senhor em sua palavra. Ele nos revela quem Ele é. Ele nos mostra que Ele é um Deus verdadeiro. Deus mantém a sua verdade nos relacionamentos. Isto mesmo, Deus se relaciona conosco e mantém a sua verdade aí. Em Gênesis 24, verso 27, nós lemos: E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abrão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Oh, que coisa tão linda! Estas são as palavras de Eliezer, o mordomo de Abraão, quando ele foi enviado a Padã Arã para buscar uma esposa, uma noiva para o seu Senhor, para Isaque. E então ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu Senhor. Ou seja, Deus se revelou a Abraão, Deus se manifestou a ele e também a Eliezer com a sua benignidade e com a sua verdade. O que Deus diz, você pode confiar, você pode crer, é verdade. Nós vimos o amor de Deus em verdade. Em Deuteronômio, capítulo 33, no versículo 3, nós lemos: Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem as tuas palavras. Que versículo maravilhoso! Na verdade, amas os povos. Deus ama as pessoas. Deus ama os povos. E Ele diz: todos os teus santos estão nas tuas mãos. Você é santo? Se você crê em Jesus, teve o seu coração lavado no sangue do Cordeiro, você foi santificado pelo Espírito Santo e é santo. Então, eu e você estamos nas mãos do Senhor, deste Deus que é verdadeiro. Nós vamos ver que as palavras do Senhor são verdade. Isto mesmo. Em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, 28 a 29, está escrito: Agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do Teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de Ti. Pois Tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a Tua bênção será para sempre bendita a casa de Teu servo. Quem disse estas palavras? Davi.
Davi disse isso. Ele disse: agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade. Você pode dizer isto a respeito de você, das pessoas ao nosso redor. Ah, como que precisamos ouvir a verdade, buscar a verdade. Para caminharmos em segurança, precisamos da verdade. E a palavra de Deus, Ele mesmo diz: todas as tuas palavras são verdade. Assim é a palavra de Deus. Nós vamos ver que a verdade do Senhor, ela nos guia no caminho. Ela tem uma proposta para cada um de nós. E aqui diz no Salmo 25, versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Guia-me na tua verdade. Não tem coisa pior do que ser enganado. Não tem coisa pior do que alguém mentir para nós. Quando você pede uma informação e que a pessoa te dá uma informação errada. Ai, como nós nos sentimos lesados, como nós nos sentimos mal. Por isso, aqui o salmista diz, e é Davi também, ele diz: guia-me na tua verdade. Todas as tuas palavras são verdade, ensina-me. Então, o Senhor quer nos guiar dia após dia dentro daquilo que é a verdade. Onde está a verdade? Na geografia, na história, na ciência, no que aprendemos na escola? Quantas coisas erradas, ultrapassadas e manipuladas nos foram passadas. É claro, não existe um ensino neutro, não existe um professor neutro, não existe nada neutro, porque em tudo que nós recebemos vem o pensamento, vem a ideologia daquela pessoa. Mas nós podemos confiar no ensino do Senhor, naquilo que Ele nos promete, naquilo que Ele nos fala. E o texto nos diz que as veredas do Senhor são verdade. Vereda é o caminho para onde Deus vai nos levar, é verdade. Você sabe para onde eu estou indo? Você sabe para onde você está indo? Eu estou indo para a casa do Pai. Eu estou em direção às mansões celestiais. Eu estou indo para o meu Deus. É o que Jesus disse: vou para o meu Pai, o meu Deus. Eu vou também. E você? Então, as veredas do Senhor, o caminho pelo qual Ele nos faz andar, esse caminho é verdade. Nós vamos ver que o justo anda na verdade. Sim, quem é justo não quer saber de mentira. O justo anda na verdade. Salmo 26, no versículo 3, nós lemos: pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. O justo anda na verdade. O justo ama estar na verdade. É o nosso lugar. É onde está a luz, a verdade do Senhor. A verdade. Você sabia que até hoje nenhuma palavra das Escrituras pôde ser contestada? Nenhuma. Nenhuma. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a verdade. Às vezes as pessoas querem contestar, querem achar falhas, querem fazer a crítica, alta crítica, baixa crítica, tomar as Escrituras e tomar como se fosse um livro qualquer. E as pessoas se estrumbicam. Ah, não foi um Isaías que escreveu esse livro, foram 2 ou mais, porque como ele vai falar de Ciro, sendo que ele vai nascer muitos anos depois? Ora, Deus, Ele diz: quem pode anunciar as coisas futuras, senão eu? Porque para o Senhor não existe presente, passado e futuro. Tudo está diante dos seus olhos. Ele é o Pai da eternidade. O justo, ele vai andar na luz, na verdade. E nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da verdade. O diabo é o pai da mentira.
mas o nosso Deus é o Deus da verdade. Salmo 31, versículo 5, diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Será que você tem entregado a sua vida ao Senhor? Você tem confiado neste Deus maravilhoso, este Deus que é a verdade? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nós nos entregamos. Você se entrega para o ateísmo, para o materialismo, você se entrega para o esoterismo, você se entrega para qualquer ismo aí, mas nós temos de entregar nossas vidas ao Deus da verdade. Este Deus maravilhoso que está conosco, este Deus que nos fala a verdade, este Deus que a própria Escritura diz que Ele é a verdade. E aqui nos diz: tu me remiste, ó Deus da verdade. Remir é comprar do mercado de escravos, é pagar o preço para que nós pudéssemos ser dele, pertencermos a ele e vivermos não apenas rodeados pela verdade, mas tendo a verdade dentro de nós. É a verdade de Deus, ela nos alimenta. Como assim? Como a verdade de Deus pode me alimentar? No Salmo 37, o versículo 3, nós lemos: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Alimenta-te da verdade. Olha, eu conheci uma pessoa muito mentirosa, mas ele era tão mentiroso, contava tanta mentira, as histórias dele eram tão recheadas assim de ficção, de algo da imaginação, que a gente via, isso não é possível ter acontecido, não é assim. De tanta mentira, ele não sabia se estava vivendo a verdade, a realidade ou as suas ilusões. A mentira conduz as pessoas à perdição. E nós vemos lá no Apocalipse, um dos últimos versículos, dizendo que no lago de fogo e enxofre, para aquele lago irão todos os mentirosos. Quem vive da mentira? Existem algumas profissões em que a pessoa, às vezes, é forçada a mentir. O chefe fala para mentir. Ao telefone, ao oferecer um produto, a pessoa mente. Ela fala o que não é para convencer o seu cliente, para convencer as pessoas a comprarem. Mas a mentira, ela é descoberta. A mentira, ela leva as pessoas à perdição. A perdição é pecado. O pai da mentira é Satanás, mas a palavra diz: alimenta-te da verdade. De que você tem se alimentado? Que tipo de filme você gosta de assistir? Que tipo de lazer você gosta de ter? Que tipo de sites você gosta de acessar? Alimenta-te da verdade. Se você se alimenta da verdade, ela vai estar dentro de você. Alimenta-te. Nós devemos proclamar a graça e a verdade do Senhor. Olha o que está no Salmo 40, versículo 10. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Quem encontra a verdade quer compartilhar. Quem vive, quem se alimenta da verdade é tão maravilhoso, é tão gostoso que a gente quer compartilhar. Alimenta-te da verdade e proclame a verdade. É tão triste quando vemos pessoas falando com tanta segurança ideologias tão contrárias à palavra de Deus. Levantando bandeiras, a bandeira do aborto, a bandeira de ideologia de gênero, a bandeira de mentiras. E quantos acreditando nessas mentiras e vão descobrir mais tarde o buraco, a perdição, o abismo em que estão mergulhando. A mentira leva
à perdição, mas a verdade leva à luz. E, estando na luz, estamos guardados, guardados pela verdade do Senhor. Você pode estar guardado, protegido pela verdade. O Salmo 40, no versículo 11, diz: não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Quem guarda você? Quem protege você? Ah, quando nós ensinamos os nossos filhos no caminho da verdade, a gente sabe que eles vivendo naquela vereda da verdade, eles estarão protegidos, guardados. Quantas pessoas entraram no caminho da droga, no caminho do álcool, no caminho da prostituição, no caminho do pecado, do vício, do jogo, entraram enganados. Ah, eu vou sair dessa, eu saio a hora que eu quiser. E eles vão sendo enlaçados pela mentira e estão prisioneiros. Mas a verdade nos faz crescer, a verdade nos faz subir, a verdade brilha e a verdade nos protege. Estamos guardados pela verdade. Nós vamos ver em Provérbios 16, verso 6, a misericórdia, a verdade e o perdão. O que isso tem a ver, essas três coisas, três virtudes, podemos dizer? Provérbios 16, 6 nos diz: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. O temor do Senhor nos faz evitar o mal. O temor do Senhor nos leva para longe do mal e das consequências tão funestas, tão terríveis do pecado. Mas pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. A verdade vem e diz: você é culpado. Mas a misericórdia vem e diz: mas Deus te perdoa, porque Jesus pagou o preço do seu perdão. Jesus levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. E então a misericórdia nos alcança. Que coisa tão linda! Você tem experimentado o perdão de Deus? Você tem experimentado a misericórdia de Deus? O diabo é o acusador. Ele fica acusando. Você fez, você não presta, você não vai conseguir, você é um lixo, você... acusando. Mas o Senhor vem com a sua misericórdia e com a sua verdade e diz: não temas, porque eu te remi, dei a minha vida por você. Nós vamos ver que Jesus, aqui no Novo Testamento, Jesus era cheio de graça e de verdade. Olha o que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E vimos sua glória. Ele habitou entre nós, o Verbo se fez carne, habitou entre nós de uma maneira tão diferente. Desde pequenino, até passando pela infância, a adolescência, a juventude, ele era cheio de graça e de verdade. Graça e verdade. Esse favor maravilhoso de Deus, esta graça diante de Deus e diante dos homens, e de verdade. O Senhor sempre falou a verdade, sempre buscou a verdade. Ele é a verdade. E é tão maravilhoso saber, e no versículo 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Moisés deu a lei. A lei diz: você pecou, você é mau. A lei diz: você não tem jeito para você. Mas a verdade de Deus, a graça de Deus diz: você pode ter uma vida nova. Você pode experimentar a verdade e a libertação
que há no Senhor. Bem, e nós vamos ver também que a verdade e a luz caminham juntas. Ou seja, a verdade é a proclamação da luz, a luz mostra a verdade é luz. É luz que ilumina, é luz que nos revela. É maravilhoso saber como Deus nos mostra todas as coisas, em todas as áreas, em todo o tempo. Ele nos mostra a sua verdade. O Senhor joga luz sobre as nossas trevas e nos mostra a verdade. João capítulo 3, versículo 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você tem medo da luz? Você deve estar querendo esconder alguma coisa. É necessário que a luz entre em todas as áreas da nossa vida. No seu namoro, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os amigos, no seu trabalho, na sua mente, nas suas escolhas. Como é importante a luz da verdade do Senhor. E nós vamos ver também que o Senhor nos fala sobre adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus quer ser adorado, mas não de qualquer jeito. Ele diz assim, o próprio Jesus diz em João 4, 23, 24, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é para adorarmos a Deus de qualquer jeito. Não é para adorarmos a Deus como nós achamos que deve ser. Deus quer ser adorado e Ele procura, Ele está procurando entre os seus adoradores quem o adora em espírito e em verdade. Nós já vimos aqui que adorar a Deus em espírito é adorar a Deus a quem não vemos. Senhor, Tu és maravilhoso, você canta ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Isso é adorar a Deus em espírito. É a haste vertical da cruz. Mas adorar a Deus em verdade é a haste horizontal. Nos fala do relacionamento interpessoal. O relacionamento em casa, na família. Tem gente que é tão educada, é tão fino com as pessoas lá fora, mas em casa é um bruto, um ignorante, é mau, está sempre dando patada, é amargo, é azedo. Não. Adorar a Deus em espírito Ele recebe, mas Ele também quer ser adorado em verdade. Devemos amar uns aos outros. E nós vamos ver que a verdade de Deus liberta. Nos liberta. Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que a verdade liberta? Liberta da mentira, liberta do pecado. A verdade abre os nossos olhos. A verdade nos mostra a realidade e nos mostra Deus. Ele é a verdade. Jesus é a verdade. Ele falou isto em João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Hoje nós temos os judeus ortodoxos que rejeitam Jesus e dizem, não, Jesus, quem é cristão está traindo a pátria, traindo o judaísmo, perseguem os cristãos. Mas nós vemos aqui Jesus dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem jeito de conhecer Deus em toda a sua glória, conhecer Deus na sua magnificência, conhecer Deus em verdade,
se não for através de Jesus. Ele mesmo disse a Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Olha para mim e você verá o Pai. Que coisa linda! Jesus é a verdade e é Ele quem nos leva ao Pai. Jesus disse: eu sou a verdade, mas o Espírito Santo é Espírito de verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Está escrito em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito da verdade. Esse Deus trino, Deus triuno, este Deus maravilhoso, Ele é a verdade. Quem encontrar a verdade, contemple o Senhor. Nós vemos aí o pessoal com a teoria da evolução, dizendo: Deus não existe, tudo que existe no mundo e que nós podemos ver é obra do acaso. É obra do acaso? Como é que o acaso pôde criar coisas tão perfeitas, tão complexas, tão maravilhosas? Se eu não acredito que algo que está aqui diante de mim, um livro, por exemplo, uma cadeira, não são obra do acaso, como eu vou crer que uma borboleta, que um beija-flor, que um ser humano é obra do acaso? Sendo que nem a ciência consegue dizer o que é a vida. Jesus disse: eu sou a vida. A vida. A verdade, então, está no Senhor, no Espírito de Deus, esse Deus da verdade. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo está aqui trabalhando comigo, está aí falando ao seu coração, nos guiando a toda a verdade. Diz a palavra em João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, ele nos ensina e fala das coisas presentes e das coisas futuras. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse isso. Jesus disse em João 17, 17, olha que texto fácil de decorar, João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu e você podemos ser santificados, podemos nos tornar puros na verdade, na palavra de Deus. E então, quer conhecer um pouquinho mais deste Deus maravilhoso? Este Deus que é a verdade? Leia a sua palavra, que é a verdade. Permita que o Espírito Santo habite em seu coração, pois Ele é o Espírito da verdade. E adore a Deus, que é o Deus verdadeiro, fiel, bondoso, justo, o Deus que é a verdade. Eu te convido a orar comigo, entregando sua vida e o seu coração ao Senhor, a verdade, para que Ele lhe mostre a sua luz. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, como é maravilhoso saber que Tu és a verdade. Em Ti está a verdade, em Ti está tudo o que eu preciso. Eu Te louvo, eu Te adoro, porque Tu és Deus verdadeiro, porque Tu és a verdade. Te louvo por Tua palavra e Te peço, Senhor, limpa-me, lava-me, purifica-me de todo pecado, dá-me um coração puro, dá-me uma nova vida e que eu experimente viver nesta verdade, falar a verdade, andar na verdade e proclamar a Tua verdade. Eu me entrego a Ti para ser totalmente Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você ande na verdade, que você busque a
a palavra de Deus, seja guiado pelo Espírito Santo e cumpra a vontade deste Deus verdadeiro. E até o nosso próximo encontro, quando estaremos aqui alinhando os ponteiros da nossa vida, alinhando o nosso viver com a verdade da palavra de Deus. Te aguardo no nosso próximo programa, aqui na Rede Super. Até lá!